Vamos lá, o negócio é o seguinte, as ações da Vale caíram quase 10% no último ano e agora todo mundo está se perguntando, poxa, será que elas estão quase de graça mesmo? E é natural ter essa dúvida, todo mundo pensa que só por uma ação cair bastante ela fica de graça, ela fica muito barata. Na verdade que não é isso que torna uma ação barata, não é assim que a gente faz para dizer que, olha, essa ação aqui ela tá barata. A gente faz é seguir um método que inclusive acabou nos tornando aí referência no mercado por isso. É um negócio que eu bato na tecla há muito tempo já. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo para te explicar o que está acontecendo com a Vale e por que a Vale entrou no radar aqui da nossa estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Uma estratégia, inclusive, que tem cota pública e que nesse ano vem vencendo o Ibovespa por uma boa margem. E nos próximos minutos eu quero falar um pouco sobre o panorama atual da Vale, sobre o que significa uma ação ser barata. Falar um pouco também sobre o Buffett, a forma com que ele seleciona ações e com isso te ajudar a ter mais informações e a se tornar um investidor mais completo. Então presta muita atenção no que eu vou dizer, deixa o dedo no like. E a primeira coisa aqui que a gente tem que entender é sobre o que está rolando com a Vale. Os números recentes não são lindos, né? O lucro caiu 17%. Como eu mostrei, as ações vêm caindo quase 10% no último ano. Isso aqui é um gráfico que já considera o reinvestimento de dividendos, mas tem algumas coisas interessantes rolando. Vale Fácil, por exemplo, a Vale subiu um pouco enquanto o resto do mercado caía. Por que isso aconteceu? Bom, aconteceu por uma série de motivos, né? A questão do câmbio, perfil geográfico, a baixa exposição direta aos Estados Unidos e o fato de que a Vale vende a maior parte para a China. Só que além disso, teve um outro fator que foi que a prévia operacional em relação aos resultados do segundo trimestre de 2025, ela veio melhor do que o esperado, com um aumento de produção de minério de ferro e de Pelotas. E não só aumento de produção, aumento de vendas também nessas duas frentes. E aí no dia 31 de julho, a Vale ela vai divulgar os seus resultados referentes ao segundo trimestre, que eu te mostrei agora foi uma prévia operacional, e tem gente mais otimista. Analistas da Genial esperam uma receita maior no comparativo com o trimestre anterior, mas menor no comparativo anual. É claro que até aqui eu estou te trazendo um panorama, um contexto, a narrativa, o que está no radar, e que muitas vezes é o que alguns investidores usam para tomar decisões. Alguns eu sei que olham lá a manchete de que o lucro caiu, de que os analistas esperam uma receita menor no segundo trimestre comparado com o segundo trimestre do ano passado e pensam, isso aqui eu vou ficar de fora. Outros olham outras notícias, vem ali essa linha de que, olha, a Vale está sendo beneficiada ou não está sendo prejudicada com essa questão da taxação e pensam, poxa, então eu vou me posicionar em Vale. E aqui eu já queria adiantar que não é assim que a gente toma a decisão. A Vale não está quase de graça por conta de nada do que eu te mostrei até aqui. Na verdade, eu acredito que tomar uma decisão assim, olhando apenas para a questão qualitativa, é uma forma que traz muitos viés e te faz tomar decisões enviesadas e decisões ruins. E é por isso que agora eu quero falar um pouco sobre o que torna ou não uma ação barata. Uma ação barata não tem nada a ver com a cotação que você paga. A Vale, por exemplo, ela pode estar cotada a R$50 por ação, a R$60 por ação, a 70, e isso não importa, isso não vai a tornar barata ou cara necessariamente. O que importa é o resultado que a empresa está gerando em relação ao preço que você tem que pagar por ela, em relação ao seu valor de mercado. E a verdade é que existem várias formas de você fazer essa estimativa relativa. Tem gente que olha para o índice de preço por lucro, que basicamente diz em quantas vezes o lucro a empresa está cotada. Então, arredondando aqui, que a Vale está cotada a 8 vezes o seu lucro, a gente está dizendo basicamente que o lucro por ação dela é mais ou menos R$ 6,80 por ação. Tem gente que olha para o preço por valor patrimonial, que basicamente divide a cotação da ação pelo valor patrimonial da ação. Então, nesse caso aqui, o valor patrimonial da ação da Vale é menor do que R$ 54, ou seja, seu preço está 23% acima do seu valor patrimonial. E se você for dar uma olhada num tabelão de indicadores, vai ver que existem várias formas de você avaliar uma empresa. E a beleza é que às vezes elas não batem. Então, por exemplo, um preço por lucro de 7,8 é relativamente baixo em relação à média das empresas. Por outro lado, tem muita gente que não gosta de comprar uma empresa por mais do que uma vez seu valor patrimonial. Aí tu vai lá e olha para o dividend yield, que o da Vale está bem consistente nesse momento, está bem alto. Inclusive, ele vem numa média boa já nos últimos anos. O dividend yield não indica se uma empresa está necessariamente barata, mas o ponto é que como é que o dividend yield é formado, né? Tu paga dividendo e olha para o quanto você recebeu dividendo nos últimos 12 meses, então na média uma ação mais barata tem um dividend yield um pouco maior de forma consistente. Mas olha só como é loucura, tem gente que olha para esse dividend yield e acha bom, mas daí tem gente que olha para o retorno sobre os ativos da Vale, ou sobre o retorno sobre o capital empregado, ou sobre o retorno sobre o patrimônio líquido e acha insuficiente
para correr um risco de comprar uma ação. Estou mostrando isso aqui só para te informar que existem várias formas de você definir se uma empresa está barata ou não, olhando apenas para os seus múltiplos, sem contar as várias formas que existem de definir se uma empresa está barata ou não, olhando para a narrativa, tentando projetar o resultado futuro dessa empresa e por aí vai. Eu já vou revelar aqui como é que é a forma que a gente olha, mas antes eu queria falar um pouco desse cara aqui, Warren Buffett. Porque o Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, que diz algo mais ou menos assim, abre aspas. O mercado de ações é projetado para transferir dinheiro dos investidores ativos para os investidores pacientes. E a vida do Warren Buffett e as decisões que ele foi tomando ao longo da vida e foi acumulando, elas são muito coerentes com esse tipo de frase, essa forma de pensar. Warren Buffett era um cara bem walk the talk, né? Ele fala aquilo que ele pratica mesmo. Ele comprou a Coca-Cola em 1988, no meio de uma crise, porque os múltiplos estavam atrativos por uma empresa com bastante diferencial competitivo. Não era porque o cenário estava bom, o cenário na verdade estava péssimo. Ele falou lá o que ele viu na Coca. Olha, a gente espera manter essas ações por bastante tempo. Um negócio excelente, de gestão excelente, e que ele conseguiu comprar a um preço bom. Então o que isso aqui tem a ver com a Vale? Traduzindo para o mercado atual, quando você ouve, mas Ramiro, e o tarifaço? Ramiro, mas e a China? Ramiro, mas e o minério de ferro? Olha, no longo prazo isso aqui importa menos do que você imagina e no curto prazo tudo isso tende a ficar refletido no preço. E quando a gente vê períodos assim, períodos de maior incerteza, a gente vê necessariamente preços melhores. É somente em cenários assim que tu consegue comprar a empresa com um desconto. Agora a grande questão é ter um método claro que te diga exatamente como você atribui desconto e como fazer para decidir quando comprar uma empresa, quais comprar e quando vender. E aí aqui no Clube do Valor, para quem me acompanha mais tempo já sabe, o que a gente faz é sempre olhar para dados quantitativos, sempre olhar para o número e confiar no número, porque o número ele pode não ser perfeito, né? Quando a gente está olhando para o número, a gente está olhando no espelho retrovisor e não no para-brisa. Só que como o próprio Warren Buffett falou, no mercado financeiro o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa e o número não mente, o número não nos engana. Já uma análise de cenário, uma projeção de para onde pode ir o mundo, para onde pode ir o minério de ferro, para onde pode ir a China, isso tende a nos enganar porque a gente tende a dar um peso muito grande para aquelas informações que a gente recebeu há menos tempo, para aquelas informações mais recentes. A gente vai assim sempre olhando para o número e agora eu vou te mostrar porque Vale está barata no nosso método. Caso você tenha se identificado e investir dessa forma, muito técnica, muito pragmática de certa forma, olhando para número, criando método, sistema, eu queria te dizer que no dia 31 de julho é essa metodologia que a gente vai te mostrar, que eu vou te apresentar no evento Rumo ao Primeiro Milhão. E que eu vou te mostrar como você utilizar estratégias de seleção de ações, de gestão de carteira, para sair aí dos 50 mil, 100 mil, 200 mil e ir rumo ao teu primeiro milhão de forma mais rápida, investindo com mais clareza e com mais segurança. Se você quiser aprender a encontrar boas oportunidades do mercado sem ficar dependendo de uma análise macro, você tem que participar dia 31 de julho de graça. Aperta aqui no link na descrição para participar ou nesse link aqui, beleza? Por que quem diz que a Vale está quase de graça? Porque aqui a gente tem essa estratégia chamada as ações mais baratas da bolsa. E quando a gente rodou ela nesse mês, a Vale apareceu numa posição que pode surpreender muitos pessimistas. E aí como é que funciona o critério das ações mais baratas da bolsa? A gente roda primeiro um filtro inicial, em que a gente tira empresas de alguns setores, a gente tira empresas menos líquidas, para depois organizar todas as empresas pela relação do seu EBIT pelo Enterprise Value. Por que isso? Porque o EBIT é algo muito próximo ao lucro operacional de uma empresa e o Enterprise Value é o preço dela. É o valor de mercado mais a dívida, porque quem leva uma empresa assume também a sua dívida. Então, de certa forma, tá, de todo esse mar aqui de múltiplos, a gente olha para algo muito parecido com o EV/EBIT, só que a gente olha ao contrário, né, divide o EBIT pelo EV. Só que como a gente tem um time grande trabalhando nisso, para contexto, tá, são mais de 220 pessoas do Clube do Valor, um time de estrategistas de investimentos dedicado somente a isso, a gente muda o EBIT, a gente ajusta o EBIT para ele se transformar em lucro operacional. E às vezes, né, o que está ali no DRE não é exatamente o lucro operações da empresa. Feito tudo isso, a gente chega num ranking das empresas mais descontadas, aquelas que estão com o maior lucro da sua operação em relação ao valor total que a gente tem que pagar por essas empresas. Um ranking assim, mostrando empresa por empresa e qual é o seu earning yield, que é o seu EBIT por Enterprise Value. E aí o que a gente faz é selecionar aquelas 20 empresas mais descontadas. Agora há pouco eu te mostrei o nosso fundo de investimentos em ações, e é isso que ele tem, as 20 ações mais baratas da bolsa. E seguindo essa estratégia aqui, que ele vem superando o Ibovespa aí nos últimos 6, 12 e mais ou menos 60 meses. E aí seguindo esse método, o que a gente vê? A gente vê a Vale ali na
8ª colocação, ela é a 8ª ação mais barata da bolsa, dentro de um universo de mais de 400 empresas. E é claro, aqui eu estou explicando por cima o método, você pode conhecer ele de forma gratuita nesse e-book aqui, chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, em que a gente revela, inclusive, 10 ações muito baratas nesse mês. O download é gratuito, você pode fazer no segundo link aqui na descrição. Enquanto você vai baixando, já quero te dizer de cara, tá? Que não é porque Vale tá barata que ela vai subir. Na verdade, cerca de metade das ações mais baratas da bolsa tem uma performance boa enquanto elas estão na nossa carteira. A metade cai. E antes que você pense, poxa, então como é que o fundo sobe? É porque aquelas que sobem, elas têm um resultado melhor do que aquelas que caem. Então só toma cuidado para não pegar e comprar tudo em Vale, porque eu vi no vídeo do Ramiro. Calma, não é assim que se investe. É com método para você diversificar a carteira, saber o que está fazendo, não depender do macro e por aí vai. E se você quiser se aprofundar nos nossos métodos, dia 31, possibilidade única, faz tempo que eu não faço live aqui, para você aprender conosco. Aperta aqui para se registrar, aqui eu vou deixar outros vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.